mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Hoje a nossa entrevista é muito especial. Nós vamos estar conversando com ele, que chegou aqui na nossa cidade em 1979. Ele veio e começou a trabalhar como metalúrgico. Isso mesmo, é uma grande história. Na antiga Borley, lembra da Borley? Pois bem, iniciou ali na política partidária na década de 1980. Ele teve um papel muito importante, atuante também, no Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos, né, o STAP. Ele foi vereador, foi deputado estadual também e reeleito, né, e prefeito da nossa cidade por 2 mandatos. Nós vamos conversar hoje com Sebastião Almeida. Entre os assuntos, nós vamos estar falando sobre movimentos sindicais, nós vamos estar falando sobre o papel da mulher e, lógico, o futuro político do Brasil e também quais serão os planos futuros do Sebastião Almeida aqui na nossa cidade. Ele faz parte do PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, que tem como pré-candidato à presidência o Ciro Gomes. Então, hoje vamos ter essa entrevista com o Sebastião Almeida. Você viu as manchetes dos jornais de hoje? Aqui, ó, jornal Estação, a matéria de capa, manchete. Supremo Tribunal Federal decide a liberdade de Palocci. Nesta quinta-feira hoje. E assim, ó, como é que foi? O Supremo Tribunal Federal adiou para hoje a decisão sobre o habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci, que foi condenado a 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Tem aí, movimentos sociais e partidos pedem Lula livre em ato na Sé. Enem, mais de 2,5 milhões já pediram para isentar a inscrição. Também vamos aqui, as manchetes do jornal Guarulhos hoje. Mas deu o que falar, né? Médico é acusado de bater pontos sem trabalhar em UBS. O clínico geral PR Simon foi preso em flagrante pela polícia na manhã desta quarta-feira, né? Todos viram, apareceu até em rede nacional, né? Na UBS Dona Luísa, após investigações da Controladoria Geral do município. E vou falar uma coisa para vocês, eu recebi ainda há pouco do Pedro Notaro, ele que tem o programa Radar de Notícias, seguinte informação, ó. O médico PR Simon, detido em flagrante na quarta-feira, 11 de abril, no PA Dona Luísa, no Jardim Centenário, foi solto na tarde desta quinta-feira, né, dia 12 hoje, após a audiência de custódia, e ele, que passou a noite na carceragem do 1º DP, pagou a fiança estabelecida na audiência no valor de R$15 mil e foi liberado. A história todos vocês podem conferir aí no Jornal Guarulhos hoje. Folha Metropolitana, aqui ó, nós temos aí a mesma manchete. Médico é indiciado por registrar presença e não cumprir o plantão. Sério isso, né? Grave, serve de alerta aí para muitas pessoas. Nós vamos agora de Mobilidade em Foco. Guarupás levando você de ponto a ponto. Na volta, nós vamos iniciar a nossa entrevista com Sebastião Almeida. Lucas, mostra. Mobilidade em Foco. Você sabia que para a compra de créditos do bilhete único de Guarulhos já estão disponíveis aplicativos? Compra através do site, além de 120 postos de recarga e 20 máquinas de autoatendimento. Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupás, levando você de ponto a ponto. Quem usa cartão Cidadão paga menos. Economia em cada passagem. Faça agora seu cartão Cidadão. E ainda economize com a integração. E tem mais. Saiba que a tarifa no cartão Cidadão é sempre mais barata. Ligue agora 0800 559 499 ou através do site www.guarupaz.com.br ou no facebook.com/Guarupaz. Coletivo, tô dentro. Para facilitar seu dia a dia, use cartão Cidadão. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Lembrando que os jornais Estação, Folha Metropolitana e Guarulhos hoje fazem parte do grupo MGCom. Tem como CEO Luciano Maciel e como diretor, né, de redação, nosso querido Gil Campos, aí comandando, levando adiante o jornal Guarulhos hoje. Nós queremos mandar um abraço e agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, principalmente quem está lá no espaço Leonel Brizola. Daqui a pouquinho
eu vou estar aí com o meu pai. Nós vamos estar aí juntinho com vocês, viu? Obrigada pelo carinho. Sebastião Almeida, mas que prazer tê-lo aqui mais uma vez, principalmente para falar da nossa cidade, futuro político do Brasil, enfim. São tantos assuntos, eu espero que dê tempo de comentarmos um pouquinho de cada um. Obrigado, Cássia Franco, mais uma vez. Quero agradecer aqui a TV Guarulhos e agradecer a população de Guarulhos também, porque é espaços como esse daqui que permite a gente refletir sobre a cidade, sobre o futuro do nosso município. Sebastião Almeida, ele esteve no comando da nossa cidade por 8 anos, como prefeito, né, aqui. Nós sabemos que as campanhas salariais, elas sempre foram momentos assim marcantes, né? E agora também acontece, né? Estão em campanha salarial. Este deve ser sempre uma prioridade para o prefeito. Por isso, como que foi a sua política de reajuste para que as pessoas aí possam relembrar desses momentos? Olha, é óbvio que é sempre um período muito tenso esse de discutir a campanha salarial. Agora, eu tenho assim muito orgulho que durante 8 anos do meu mandato, a gente sempre estabeleceu um diálogo muito franco, muito fraterno com a diretoria do Sindicato da Administração, com o STAP. É óbvio que não foi só a negociação, a gente tinha estabelecido na Prefeitura uma coisa chamada CPN, que é uma Comissão Permanente de Negociação. E você estabelece uma série de diálogos durante o ano todo e depois, no período da database, aí tinha um encontro direto comigo. E eu fiquei muito feliz porque nesses 8 anos eu sempre fui muito coerente com aquilo que eu defendia no sindicato. Os trabalhadores da Prefeitura tiveram sempre reajustes igual ou acima da inflação, além dos planos de carreira, aumento do vale-refeição e tantos outros benefícios que a gente concedeu. Porque o senhor vem aí de um movimento sindical, né? E nós sabemos que foram muitas pautas à frente do STAP também, muitas lutas. E como que avalia, né, na atualidade aí, o diálogo que o prefeito tem que ter, né, ou possa ter com os servidores? Eu espero que a administração atual mantenha esse diálogo permanente com o sindicato, que se chegue a um entendimento. Agora, eu sempre trabalhei como parâmetro principal mantendo a coerência. Nós sempre aplicamos os índices do DIEESE no reajuste do funcionalismo, e esse agora é um período de debate, de discussão, e nós vamos acompanhar. 1º de maio é a data base dos servidores, e eu espero que o trabalhador municipal seja respeitado nesse processo que vai se iniciar agora. Nós estamos agora passando por um momento assim muito tenso, né, que é a reforma da Previdência. Eu me lembro que na época em que estava como gestor e prefeito da cidade, foi uma luta muito grande, né, de inúmeras pessoas em relação ao regime jurídico, né, único. E é um importante instrumento de defesa também. Como fica isso hoje em relação a essa reforma da Previdência? Olha, Cássia, você sabe que a Constituição de 1988, ela deu um prazo de 5 anos após a Constituição, para que todos os municípios, Estado e a própria União implantassem um único regime de trabalho. E por que isso acontece? Porque você pega, por exemplo, a Prefeitura de Guarulhos, tem 2 regimes de trabalho. Regime estatutário, que é regido pela Lei 1429, e o regime seletista, o regime geral da Previdência. O que acontece? O trabalhador seletista tem um direito, e o trabalhador estatutário tem outro. O trabalhador estatutário tem mais direitos que os trabalhadores seletistas. Eu entendo que essa é uma situação que a gente precisa corrigir. Nós precisamos ter um regime só, onde todo mundo que é funcionário da prefeitura, seja ele trabalhador operacional, seja ele do jurídico da prefeitura, médico, enfim, não importa a profissão. Todos precisam ter a mesma lei e o mesmo tratamento. E, além disso, tem um fator que é fundamental. Você sabe que hoje, nessa discussão da Previdência, qual é o grande debate que se faz? O debate que se faz é que nós vivemos num país de mais de 200 milhões de habitantes, onde, para cada região, tem particularidades diferentes. Então, por exemplo, você não pode ter um regime de aposentadoria geral para o país, onde a regra para quem trabalha na Avenida Paulista seja igual para quem trabalha no Vale do Jequitinhonha, numa carvoaria.
esse cidadão que trabalha numa carvoaria, ele precisa ter um regime de previdência diferenciado. Por quê? Porque o trabalho dele é insalubre, ele vai viver bem menos que as outras pessoas. Então, nós não podemos fazer uma reforma da Previdência nessa política atabalhoada do governo federal, querendo achar que no país nós temos que dar tratamento igual para todos os trabalhadores, porque nós vivemos em regiões que têm particularidades diferentes. Durante o período que ficou como prefeito da nossa cidade, o que você destaca de mais importante daí? Nós fizemos uma série de coisas importantes. Primeiro, a população inteira sabe que é fundamental, por exemplo, o tratamento de esgotos. Aí eu pergunto, por que essa cidade, em mais de 450 anos, nenhum prefeito construiu nenhuma estação de tratamento de esgoto? Todas as estações que existem hoje na cidade, todas foram feitas na minha gestão. Então é a estação que está lá no São João, lá no Bom Sucesso e aqui na Várzea do Palácio. A pergunta que eu faço é a seguinte: se todo mundo que passou pela prefeitura tivesse feito pelo menos uma estação de tratamento, nós teríamos a cidade inteira com várias estações construídas e não teríamos mais o problema do esgoto, que é um problema sério da cidade e que precisa ser enfrentado. Aqui nós temos algumas participações, né? Olha, a Rita de Cássia Ares diz assim: sim, 1% é digno. E não foi aumento de vereador, nem foi prefeito, como para eles não é 1%. Alexandre Amorim Pires: 1% de aumento? Isso é digno? Aí a Rita de Cássia continua: nos professores recebemos a gratificação do governo Guti, que você não pagou. Obrigada, Almeida, valeu. E o povo, mas o povo te idolatra. Alexandre Amorim Pires: bom, aqui fica um pouco complicado, né, meu querido? O que podemos dizer aí? Olha, no meu governo nós não tivemos nenhuma política de 1%. Eu disse aqui que nós aplicamos, desde o ano de 2009, nós aplicamos para o funcionalismo municipal o índice medido pela inflação do ano pelo DIEESE. Aliás, o último reajuste dado na minha administração foi 9,38%. Então, isso mostra que mesmo num período que a inflação foi alta, nós aplicamos aquilo que era definido pelo DIEESE por uma questão de coerência. E acho que a luta tem que ser sempre assim. Acho que o que vai resolver o problema do funcionalismo é avançar cada vez mais nos planos de carreira. Agora, a política salarial, no mínimo, a inflação do período tem que ser reposta, porque senão o trabalhador ano a ano vai perdendo o seu poder aquisitivo. Bom, agora nós vamos falar sobre as obras, né? Nós temos aqui na cidade os céus. Os céus aqui na nossa cidade, principalmente na época, né, que você esteve como prefeito aqui nesses 8 anos, teve os céus aqui do Itapejica, né, do Bom Sucesso também, que foram iniciadas as obras. E atualmente, porque você está fazendo algumas visitas aqui pela cidade, né? Olha, Cássia, nós definimos como meta, quando decidimos, no meu segundo mandato, fazer a construção dos céus na cidade, porque o céu, ele não é só uma escola. O céu, na verdade, ele é uma escola grande, ele é um espaço para dança, para música, ele tem espaço para o futebol, ele tem piscina pública, ele tem teatro, portanto, ele possibilita um espaço muito bom para a cultura. E naquela época nós definimos o seguinte: a cidade de Guarulhos, para começar, precisaria ter no mínimo 20 céus, porque o céu não é um equipamento por bairro, ele é um equipamento para ser feito por região. E o primeiro céu que nós entregamos foi o céu Pimentas, muito utilizado pela população daquele lado de lá. Depois nós fizemos o céu do Parque São Miguel, numa região que era conhecida lá na Juscelino Kubitschek como Bagaça, onde era um local de droga, teve mortes, teve tudo quanto é coisa. Nós desapropriamos aquele terreno e hoje tem lá o céu do Parque São Miguel. Do lado de cá nós temos o céu da Vila Paraíso, também o céu ali do Jardim Cumbica, lá no Presidente Dutra o céu do Jardim Presidente Dutra, lá no Bambi o céu Bambi e vários outros que as obras estão bem avançadas. Por exemplo, o céu do Continental é um céu necessário para essa região de cá e quase 70% da obra está feita. Infelizmente está parado, está abandonado. O céu do Bom Sucesso é uma área, Cássia, para você ter uma ideia, de 278 mil metros quadrados. Pega aquelas duas grandes represas, é um local que inclusive nós projetamos fazer ali uma escola de educação ambiental.
porque na verdade vai ser a área de lazer do povo do Bom Sucesso. Um espaço para os pais chegar no final de semana, ir lá passear com os filhos, com segurança. Então é uma obra fundamental, ela não pode ficar parada. E onde não foi possível iniciar a obra, nós já deixamos o terreno adquirido. Por exemplo, lá na Vilani, não foi possível começar a obra, mas o terreno está lá, já é da prefeitura. Ali na Ponte Grande, a Ponte Grande, Jardim Munhoz, é uma região muito adensada. Então tem aquela comunidade da Vila Esperança ali na Avenida Guarulhos, em frente ao condomínio único. Aquele povo ali, eles vão para apartamentos que nós já deixamos praticamente quase pronto na região do Pimentas. E aquela população saindo dali, naquele espaço ali dá para fazer o céu que vai atender toda a Ponte Grande e Jardim Munhoz. Eu espero que o governo que está aí, ele olhe com carinho esse projeto dos céus, porque o céu não é só um equipamento de lazer, de educação, é também um equipamento de lazer, de esporte e de cultura. Nós precisamos pensar a educação cada vez mais de forma completa, de forma integral. Nós temos aqui algumas participações. A Rita de Cassiares diz assim, sim, o céu é bom e prático. O Alexandre Amorim, que tinha falado agora há pouco, desculpa pela minha escrita. Ai, pulou. Tem muita gente participando aqui. O Maurício Rocha está dizendo o seguinte, Almeida, qual a sua análise com a situação atual da saúde? Na UBS Recreio São Jorge, as crianças não estão sendo atendidas por falta de luva. Lamentável. Olha, está muito ruim a questão da saúde. Eu tenho andado por aí, a população tem reclamado muito. É lógico que não vou dizer que na minha época também não tinha crítica à saúde. Também tinha muita crítica, mas tinha algumas coisas... A demanda é grande, né, Almeida? A demanda é muito grande, mas tinha algumas coisas que não estavam acontecendo, como, por exemplo, faltar insumos básicos para o atendimento dos profissionais que estão lá no dia a dia. E é muito ruim quando isso acontece. Sabe por quê? Porque quando a população chega numa UBS, chega num posto de saúde e o funcionário diz que não tem determinado produto para atender, a crítica não vai em cima do prefeito, o cidadão descarrega naquele servidor que está atendendo. Então, eu espero que o prefeito reveja esse contrato dessa empresa terceirizada que está administrando a saúde e que, lamentavelmente, está faltando coisas que na minha época não faltavam. E olha, fazer aqui um comentário. Na minha época o pessoal dizia assim, porque olha, 30% do orçamento da nossa cidade a gente gastava sempre com saúde. E as pessoas diziam, mas Almeida, sabe por que tem problema na saúde? Porque você botou na saúde o Carlos Derman, que não é médico. E hoje eu estou vendo que só teve, aliás, já teve 3, né? Ou 2, pelo menos. Então, a Secretaria de Saúde mudando de médico secretário o tempo inteiro e os problemas continuam. Então, o problema, vamos mais devagar, o problema é muito mais complexo, eu sei disso, mas exige um esforço muito grande aí da administração, porque a população tem reclamado muito da precariedade dos equipamentos de saúde hoje no município. A Rita de Castro, ela continua assim, ó, sim, seu sucessor está assim, continuando, já inaugurou o posto de saúde, o UPA tem defeitos, sim, mas o jovem está na luta. Bom, vamos ver aqui. Comparar as gestões do Almeida e do Eloy não é razoável, diz o Paulo Martim. Aqui. Olha, eu acho que cada um, primeiro a gente precisa pensar o seguinte, eu acho que cada governo ele tem que fazer uma etapa da sua missão. Por exemplo, o governo do prefeito Eloy Pietá, ele foi um governo que ele fez muita coisa na cidade de Guarulhos. Guarulhos era uma cidade onde a grande maioria das vias da nossa cidade eram de terra, com barro, com lama, todos os dias. Nós não tínhamos uma rede municipal de educação, isso foi criado na gestão do prefeito Eloy Pietá. Eu só pude começar os céus porque o ensino básico avançou bastante na gestão dele. Então eu acho que se cada um que entrar fizer a sua parte, o próximo governo tem que dar sequência e quem está ganhando com isso é a população da cidade. O Marcos Freitas diz assim, a saúde em Guarulhos está no lixo. Estou aguardando desde dezembro para fazer uma ponte de safena. É triste, né? As pessoas aguardarem atendimento médico, né? Eu fico imaginando, não é fácil não, né? É bem complicado. Nós vamos a um pequeno intervalo agora, Viajar Barato. Na volta, nós vamos continuar falando sobre a nossa cidade também, o futuro político do Brasil. E claro, a posição da mulher também atuando na nossa cidade. Lucas, mostra. Vai lá. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil.
Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar Barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, Carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar Barato. Pois é, olha, é muito bom quando você pode estar junto com os seus familiares, principalmente em momentos agradáveis. Viajar Barato realmente é tudo de bom. Com certeza ali você encontra locais maravilhosos para passar momentos agradabilíssimos ali com quem você ama. Você sabe que eu recebi aqui um e-mail falando sobre uma fiscalização aqui, ó. Prefeitura monitora a coleta de lixo domiciliar em tempo real por GPS. Nós estamos recebendo aqui na emissora inúmeras reclamações em relação à coleta de lixo, né? Então, assim, ó, através de GPS, o sistema de localização por satélite, a Prefeitura de Guarulhos monitora em tempo real toda a frota de 50 caminhões que realiza a coleta de lixo domiciliar na cidade. Com essa tecnologia, é possível acompanhar todo o trajeto realizado pelos veículos e, com isso, averiguar se a coleta foi de fato realizada em todos os endereços programados. O controle do serviço é efetuado pelo Departamento de Limpeza Urbana, o DELURB, da Secretaria de Serviços Públicos, né, da nossa cidade, que também disponibiliza servidores para acompanhamento dos roteiros. Fiscais da Trail Infraestrutura, empresa que presta o serviço de coleta de lixo domiciliar no município, também acompanham diariamente este trabalho, tá? Com o monitoramento constante é possível corrigir eventuais falhas na prestação de serviço, explica Felipe Nagem, que é o diretor de Departamento de Limpeza Urbana. Diz assim, ó: com o início das operações da nova empresa de coleta de lixo domiciliar, em janeiro, alguns problemas pontuais geraram reclamações, porém, o número é baixo quando consideramos o universo de 350 mil domicílios atendidos. Junto com a empresa, realizamos as correções necessárias para que o serviço seja oferecido com qualidade. Exceção de domingo, né? A coleta de lixo domiciliar em Guarulhos é realizada diariamente, a partir das 7 horas no período diurno e a partir das 18 horas no período noturno, conforme o cronograma previamente estabelecido de amplo conhecimento público. Está disponível no portal oficial da Prefeitura de Guarulhos, tá? Então você aí que de repente ainda tenha algum contratempo em relação à coleta de lixo, você pode ali estar obtendo informações no portal da Prefeitura da nossa cidade. Nós estamos conversando com o ex-prefeito da nossa cidade, teve mandato por 2 anos aqui, Sebastião Almeida. Estamos falando sobre alguns segmentos aqui da nossa cidade, claro, vamos falar também da atualidade, né? O que temos agora pela frente. Recentemente foi inaugurado aqui na nossa cidade o piscinão da Vila Galvão, que realmente trouxe ali inúmeros problemas, né, para os moradores ali daquela região. Eu me lembro que a água vinha pela cintura, né, e muitas vezes ali as pessoas perdiam tudo. E foi inaugurado esse piscinão. O que você tem a dizer? Olha, quando eu assumi a prefeitura, eu me lembro que as enchentes na Vila Galvão, elas provocavam tantos danos para as famílias que moram ali na redondeza do lago, na própria 20 metros, que muitas casas da 20 metros estavam com placas de vende-se. A população estava desacreditada que aquilo ali poderia mudar. Nós preparamos um grande projeto, fomos até o governo federal, buscamos o financiamento, fizemos o projeto e iniciamos a construção do piscinão. O piscinão acabou de ser entregue pela atual administração. É lógico que no início do funcionamento ele tem algumas fases de ajustes, mas eu tenho plena convicção de que esse piscinão vai dar conta de resolver o problema de enchente que há mais de 40 anos atormentou o povo da Vila Galvão. Pode ter certeza disso. E era uma obra necessária, fundamental. Eu lembro que eu cansei de conversar com moradores lá que me diziam que já tinham perdido as esperanças de que aquela situação pudesse mudar. Pois pode ter certeza, essa situação muda com o pleno funcionamento do piscinão naquela região. Bom, o Tiago de França Alves diz o seguinte:
Almeida, se arrepende de ter cumprido todos os acordos e no fim ter sido traído por alguns vereadores na eleição de 2016? Olha, política é algo que é interessante a gente discutir cada vez mais. E discutir sempre com nível, com respeito, porque eu acho que é isso que vai poder melhorar a democracia que nós temos nesse país. Eu acho que acordo político é para ser cumprido. Aqueles que acham que não precisa de acordo político vão ter problemas. Aliás, o próprio governo atual optou por um discurso de nova política. Olha, a política que está indo sério. Bom, mas aí ele trouxe uma equipe da nova política, onde a maioria já foi embora. Então, que nova política é essa? Então, nós precisamos baixar a bola e dizer o seguinte: nós precisamos da política, obviamente nós precisamos também da capacidade técnica. Agora, não pense que você vai governar uma cidade sem fazer política e sem respeitar os atores políticos existentes na cidade. O Tony Berger está dizendo o seguinte: trabalhei com você na Borlen. É isso, ex-prefeito? É isso, que bom. Obrigado. Vamos ver aqui, ó. Alex Bueno, Almeida, mês que vem será a database dos funcionários públicos. Você foi o prefeito que mais deu aumento para o funcionalismo. E ano passado a Justiça obrigou o Guti a dar 3% no mínimo. Como você vê isso? Eu espero que este ano, como pelo menos o modelo que nós implantamos, se puder ser melhor, melhor ainda. Mas, na pior das hipóteses, que se aplique o índice do DIEESE, que é a inflação medida no ano, e se aplique ao salário dos servidores municipais. O Paulo Marte fala assim, ó: comparar as gestões do Almeida e do Eloy não é razoável, pois o Almeida não se beneficiou de tantas verbas federais como as que jorravam na época do Eloy. Nós tivemos, evidentemente, as pessoas podem falar o que for, mas o presidente Lula ajudou muito a nossa cidade, liberando recursos para Guarulhos. A presidenta Dilma, eu me lembro até hoje, o Trevo de Bom Sucesso, os quase 90 milhões que estão depositados hoje para fazer o Trevo de Bom Sucesso, é recurso federal sem contrapartida do município. A única contrapartida que o município tem que fazer é na desapropriação das áreas. O dinheiro para a construção da obra do Trevo de Bom Sucesso está assegurado e foi uma conquista da nossa gestão junto ao governo federal na época. Se você quiser participar, fique à vontade. Você pode estar participando através do Facebook. Nós estamos transmitindo também através do Facebook no vídeo live, nas páginas do Jornal Guarulhos Hoje e também da TV Guarulhos. E claro, pelo canal 3 da NET e também pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Vamos de mobilidade em foco. Na sequência, vamos continuar aqui a nossa conversa com o ex-prefeito da nossa cidade, Sebastião Almeida. Lucas, mostra. Mobilidade em Foco. Você sabia que para a compra de créditos do Bilhete Único de Guarulhos já estão disponíveis aplicativos? Compra através do site, além de 120 postos de recarga e 20 máquinas de autoatendimento? Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Quem usa cartão Cidadão paga menos. Economia em cada passagem. Faça agora seu cartão Cidadão. E ainda economize com a integração. E tem mais. Saiba que a tarifa no cartão Cidadão é sempre mais barata. Ligue agora 0800 559 499 ou através do site www.guarupaz.com.br ou no facebook.com/Guarupaz. Coletivo, tô dentro. Para facilitar seu dia a dia, use cartão Cidadão. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Vontade para participar do nosso programa, estamos ao vivo. Faça o seu comentário através das páginas do Facebook Jornal Guarulhos Hoje e também TV Guarulhos. E vamos estar aí, na medida do possível, relatando esses seus comentários. Nós falamos agora de mobilidade em foco, Guarupaz, fazendo esse trabalho aqui na nossa cidade, levando você de ponto a ponto. O que você tem a dizer sobre isso, amigo? Olha, só aproveitando esse gancho, dizer que é fundamental numa cidade que o secretário para rodar na cidade não dependa do Waze. Porque tem muito secretário aqui que para andar no município de Guarulhos tem que colocar no GPS para poder chegar no local. Isso não é compatível com uma cidade como a nossa. A outra coisa importante que é bom a gente lembrar,
A implantação do bilhete único, que foi na minha gestão, foi um grande ganho para os trabalhadores da nossa cidade. Eu me lembro até hoje, Cássia, que as pessoas iam de qualquer local de Guarulhos, tinham que pegar 2, 3 ônibus e pagar 2, 3 conduções. A região, por exemplo, de Cumbica, ela deixava de contratar gente de Guarulhos, porque para contratar um trabalhador de Guarulhos tinha que pagar 2, 3 vale-transporte. E a partir da implantação do bilhete único, o nosso trabalhador de Guarulhos começou a ser contratado muito mais na região de Cumbica, porque era mais fácil eles pegarem um trabalhador de São Miguel ou do Itaim Paulista que de Guarulhos. E com a implantação do bilhete único isso mudou. Sobre essa questão de mobilidade ainda, eu queria aproveitar para dizer o seguinte. Evidentemente foi um ganho para a cidade a chegada do trem até o aeroporto, mas não resolve o nosso problema. Aliás, o trem, ele chega em Guarulhos, não atende nem o município de Guarulhos e nem o aeroporto, porque, imagine, as pessoas teriam que andar um bom trecho para poder chegar numa estação do trem dentro do aeroporto. Quer dizer, é um negócio meio descabido. Eu defendia na época e continuo defendendo. O trem que vem até o aeroporto ele é importante, foi um passo importante para a nossa cidade, uma obra do governo do estado. Agora, ele não pode parar no aeroporto, ele tem que subir até o São João, descer para o Presidente Dutra e chegar até o Bom Sucesso. Aí sim ele vai atender a cidade de Guarulhos, vai ser um equipamento de transporte de massa fundamental. A saída, evidentemente, melhor ainda seria que o metrô Tucuruvi passasse pela Vila Galvão até o centro de Guarulhos e aí sim levaria o nosso povo até o metrô em São Paulo. E quando a gente fala isso, Cássia, nós não estamos exigindo demais, porque veja só uma coisa, qual é o maior problema de São Paulo hoje? É trânsito. E por que tem esse trânsito imenso em São Paulo? Porque todas as grandes cidades da região metropolitana de São Paulo, as pessoas têm que se deslocar até o centro de São Paulo ou de carro ou de ônibus. Se o metrô ou o trem vem até essas cidades, nós vamos resolver o problema da cidade, no caso, resolver o problema de Guarulhos e ainda ajudar a resolver o problema de São Paulo, porque você diminui o número de veículos que entrarão lá todo dia. O Tiago Lula Soares diz assim, Cássia Franco, manda abraço ao nosso companheiro, sempre prefeito Almeida. Ficou provado que a gestão foi vítima de uma crise econômica, mas as bases para uma cidade melhor foi alicerçada no seu governo. A tristeza é ver essa nova gestão acabar com tudo. Agora inaugurar obras como se fossem feitas. Bruno Henrique de Brito. Almeida, quantos céus você entregou em Guarulhos? Por que tem alguns ainda para fazer? Não, primeiro nós precisamos pensar sempre o seguinte, um prefeito, ele não precisa construir uma obra e ter que entregar correndo no seu mandato só para fazer média com a população. Se der para entregar a obra no seu mandato, ótimo. Mas, por exemplo, moradias populares. Nós aprovamos aqui em Guarulhos, pelo Minha Casa Minha Vida, mais de 26 mil unidades habitacionais para famílias de baixa renda. Eu não entreguei as 26, mas não tem problema. Foram projetos aprovados, a grande maioria nós entregamos. Você quer ver uma solução? Você lembra, e todo mundo de Guarulhos lembra, da favela Ratsuta. Quantos anos tinha aquela favela ali e as pessoas diziam que não teria solução. Hoje aquele povo da favela Ratsuta saiu daquela condição subhumana e passaram a morar em apartamentos com 2 quartos, sala e cozinha lá no Lavras. Então a gente conseguiu avançar em muitas áreas. Os céus, por exemplo, que ele pergunta, por que a gente não construiu tudo? Porque construir um equipamento como o céu é algo demorado. Você tem que desapropriar o terreno, depois você precisa ter um bom projeto para fazer. Então, essas coisas levam tempo, mas eu não me incomodo com isso. Eu acho que nós entregamos uma grande quantidade de céu, como eu já mencionei aqui, vários outros estão em obras, e a grande vantagem, para completar os 20, nós já deixamos os terrenos comprados e pagos. É só o governo atual dar prosseguimento, dar sequência nesse projeto e não parar como hoje está acontecendo na cidade. Vários comentários aqui, ó. O Peterson Pompeu de Souza. Por que na sua gestão as ruas tinham tanto buraco? Não teve arrecadação? Bruno Souza. O metrô em Guarulhos é uma realidade a partir da inauguração da linha de trem na cidade. O Tony Berg. Lamento pela desgraça que se encontra no município, que é o desemprego. É verdade. Uma coisa que me perguntaram esses dias, primeiro que na nossa época não teve
indústrias que deixaram a cidade de Guarulhos. Aliás, teve indústria que deixou o ano passado, mas na nossa gestão não teve. Aliás, fizemos uma política de incentivo, de valorização da indústria, para que o município de Guarulhos não perdesse empregos. E essa política deu muito resultado. Só de empreendedor individual, Cássia, nós deixamos a cidade com mais de 50 mil empreendedores individuais. Gente que trabalhava de empregado para alguém e que por um motivo ou outro perdeu o emprego, e o município deu todo o suporte para que ele pudesse abrir um novo comércio, começar uma nova atividade, até porque ali ele vai estar empregado e a família vai estar se sustentando com aquele projeto. Então, o município de Guarulhos teve uma política muito forte nesse sentido. Falta fazer muito? Lógico que falta. Acho que, por exemplo, o Parque Tecnológico, que foi uma luta para conquistar aquela área, precisa ser retomado. Não pode ficar esse tempo todo, porque, Cássia, as pessoas que estão em governo, às vezes acham, não faz tal coisa agora e deixa para amanhã. Gente, o tempo passa tão rápido que quando alguém acordar, está terminando o mandato e não deu tempo de fazer. Por isso que me preocupa muito na questão da moradia, que até agora o governo atual só está entregando casas que foram construídas na minha gestão. Não começou nenhuma nova. Daqui a pouco, acaba o estoque do que a gente iniciou e não tem nada novo iniciado na cidade. O Jardel Silva diz o seguinte: por que na sua gestão prometeu que ia entregar o Trevo de Bom Sucesso e não entregou? Promessa é dívida. E outra, eu acho que você não pega o Trevo em horário de pico. Senhor Almeida, me esclareça isso, por favor. Lastimável a situação do Trevo. Não, o Trevo de Bom Sucesso, é importante a gente lembrar o seguinte: primeiro, das obras de mobilidade urbana para a cidade, foi o maior projeto que nós fizemos. E por que eu digo isso com muita tranquilidade? Porque eu estou em Guarulhos desde 1979 e desde aquela época o Trevo de Bom Sucesso nunca teve um grande projeto. Sempre teve uns remendinhos, uns ajustes para poder desafogar, coisa que não resolveria o problema. Nós tivemos a preocupação de fazer um enorme projeto, que é esse que está em andamento e que eu espero ainda ver concluído, e eu torço por isso. Não é porque eu não sou prefeito que eu vou ficar torcendo para as coisas dar errado, eu torço para que as coisas de fato aconteçam. Agora, fazer um trevo, fazer um projeto como aquele, passou por elaborar o projeto, depois ir atrás do financiamento, e nós conseguimos um bom resultado para o Trevo de Bom Sucesso. Tem áreas que tinham que ser desapropriadas e foi uma luta, às vezes até na justiça, para você desapropriar a área, mas, meu amigo, em vista do que era o Trevo de Bom Sucesso e o que vai ficar, eu tenho certeza que lá na frente você vai me agradecer pelo que nós fizemos aqui. Olha, nós temos inúmeros comentários aqui, mas é óbvio, né? Nós vamos também perguntar sobre esse futuro político. Você vai disputar a próxima eleição como deputado federal? Vai fazer dobradinha com? Olha, Cássia, eu terminei meu mandato na prefeitura, eu deixei o PT depois de 33 anos de partido e me filiei ao PDT. PDT, que tem candidato a presidente o Ciro Gomes. Evidentemente, meu nome lá no PDT está colocado como pré-candidato a deputado federal pela cidade de Guarulhos. E mais recentemente recebemos aí também o Márcio Nakashima como novo filiado. Daqui a pouco, inclusive, estaremos lá no evento com a presença dele, novo filiado ao PDT, que vai disputar também uma pré-candidatura para deputado estadual. E o compromisso nosso é esse, é cada vez mais trabalhar pelo bem da cidade. Nós precisamos buscar cada vez mais recursos, seja no governo federal, no governo estadual, onde quer que seja, para ajudar Guarulhos a superar as dificuldades que a cidade tem. Guarulhos é uma cidade com um parque industrial muito grande e que acaba atraindo muita gente para cá. Agora, a cidade não estava preparada para tanto crescimento e a cidade cresceu. E não adianta a gente reclamar disso, nós precisamos melhorar a cidade enfrentando esse desafio que tem pela frente. Porque cada vez que aumenta o número da população da cidade, em média a cada 2 anos, Guarulhos tem 60 mil habitantes a mais. 60 mil pessoas é mais gente do que boa parte dos 465 municípios que tem no estado de São Paulo, ou dos 545 municípios que tem no estado de São Paulo. Então, 60 mil pessoas é muita gente para uma cidade. Quando vem 60 mil pessoas para uma cidade, você precisa preparar o município para ter mais saúde, para ter mais escolas, para ter mais creche, para ter mais mobilidade urbana, para ter tudo. É assim a vida.
E olha que a cidade cresceu demais, né? E as mulheres estão se filiando bastante lá no partido? Olha, o PDT ele tem uma política de participação da mulher muito forte, tem uma organização das mulheres dentro do partido, e isso é importante. Nós precisamos entender que na sociedade, homem e mulher têm que caminhar juntos, lado a lado, um ajudando o outro, e a mulher tem um papel fundamental, determinante na política. Aliás, quando se deixa de fazer, por exemplo, uma creche e uma escola, não é só penalizar uma criança, na verdade, nós estamos penalizando a mulher, porque você está tirando da mulher uma alternativa de um local para ela poder deixar o filho aprendendo, educando e não ficando correndo risco na rua como a gente vê hoje. O Emerson da Carlimp, olha Emerson, o carro tá lindo, até agora limpíssimo, brilhando, obrigada mesmo, eu amei, viu? Ele diz assim, boa noite, por favor, qual o poder do prefeito sobre esta obra do metrô? Penso eu que seja obra do governo federal. Bom, pois se fala em quem fez, e sim de quem usa, penso eu. A Cristiane Costa, precisamos que o prefeito governe para todos. O Wanderson Oliveira, a Randon saiu da gestão. Eu não entendi, meu bem, mas tudo bem. Nós temos 3 minutinhos. Olha, é importante a gente lembrar o seguinte, a primeira pergunta do rapaz aí... Do Emerson, o poder do prefeito sobre a obra do metrô. Olha, metrô, todo transporte de massa, metrô, trem, é competência do governo do estado. E o governo do estado, evidentemente, faz as suas parcerias também com o governo federal. Então, não são obras que o município vai executar. O município tem que criar as condições, tem que dar todo o apoio necessário, tem que agir, agilizar toda a papelada, toda a documentação necessária para que a obra, de fato, possa acontecer. Agora, Guarulhos, por ser a segunda maior cidade do estado de São Paulo, ela é ainda mal servida com a questão do transporte de massa. Nós só vamos resolver o problema de Guarulhos quando o metrô sair do limite do território de São Paulo e chegar nas outras cidades. Se o trânsito de São Paulo é um caos, é porque o metrô de São Paulo não encosta nas cidades da região metropolitana. Eu espero que um dia essa política possa mudar e isso possa acontecer de fato. Pois bem, todas as questões aqui que nós conseguimos falar, porque foram muitos comentários, eles foram subindo. Já terminou? Um a um. Nós temos um minutinho para encerrar. Gostaríamos de agradecer a sua presença. Sempre aqui estamos abertos para todas as pessoas aqui da nossa cidade que queiram participar, que façam parte de algum segmento. Aqui estamos abertos a todos, pois somos um espaço democrático. Agradeço mais uma vez sua presença. Já sabe, como quiser, pode voltar. Legal, Cássia. Eu quero agradecer você também, agradecer aqueles que participaram também enviando perguntas. E eu acho que é assim, a democracia brasileira, ela passa por um momento muito delicado. Nós precisamos entender que na política, nós vamos depender da política a vida inteira. Aqueles que pregavam que não precisa de política estão equivocados, estão enganados. Nós precisamos entender que se tem coisa na política que precisa mudar, a população então ajude a mudar. Agora, é fundamental a tua participação, porque um país só avança com participação na política. E é isso aí, estamos aqui para que você possa participar da nossa programação. Estamos de segunda a sexta às 18 horas. Luciane, obrigada pela presença aqui também. Olha, fiquei muito feliz de vê-los aqui. Ao Lucas Braga, queridíssimo. Fernando Mauro, nosso presidente, que sempre deixa aberto esse espaço democrático para que todas as pessoas possam participar. E sucesso. Obrigado. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Eu te espero na próxima edição. Se dá para sonhar, dá para fazer. Shake Sides, estamos juntos com você. A Deus abençoe e eu te espero na próxima edição. Até lá.